Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso aquecimento para o seminário de PEN, de escleroterapia, procedimento estético injetável em microvasos, tá? Hoje é a nossa primeira live do aquecimento e essa primeira live eu reservei para que vocês pudessem tirar as dúvidas comigo, mandar perguntas a respeito do procedimento, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem hoje, eu vou estar tirando, tá? Então, deixem aqui na caixinha as dúvidas, porque eu vou abrindo a caixinha e vou tirando a dúvida de vocês, tá? Avisem aos colegas também que já estamos ao vivo. Então, tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? Que vocês podem clicar nele e enviar para um colega da área, para que ele possa assistir também essa live, tá? Curtam também, tá? Tem alguns coraçõezinhos aqui do lado. Quanto mais corações vocês enviarem para mim, maior o acesso das pessoas a essa live. Elas vão conseguir visualizar, tá? Que eu estou ao vivo. Então, me ajudem também. Eu tô sempre aqui produzindo conteúdo para vocês. Gente, produzir conteúdo não é fácil. É cansativo, requer disciplina, tá? E eu faço isso com o maior cuidado e zelo do mundo, porque eu sei que tem muito aluno que está aqui me acompanhando e que aproveita os conteúdos que eu acabo produzindo, tá bom? Então, sejam bem-vindos a esse aquecimento. A gente vai ter live todos os dias, 9 horas da noite, tá? Lembrando que a gente tem o seminário também de escleroterapia. E quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, corre agora no link disponível na minha biografia do Instagram. Clica nesse link, você vai ser direcionado para uma página e nessa página você vai colocar o seu e-mail, tá? Colocando o seu e-mail, você já está automaticamente cadastrado para o seminário da escleroterapia. Lembrando que o seminário, as aulas elas vão acontecer numa comunidade fechada no Facebook para quem se inscreveu, nos dias 9, 11 e 14, tá certo? Às 21 horas em ponto, tá? Então, eu tô reservando um conteúdo muito legal pra vocês. Diferente de tudo que eu já venho feito com relação ao procedimento estético injetável em microvasos. Então, vocês não podem perder, tá certo? Vamos lá, então, tá? Com relação à live de hoje, como eu falei pra vocês, tá? É a primeira live a respeito do aquecimento para o seminário. Então, eu quero que vocês mandem as dúvidas para mim, tá? Mandem dúvidas com relação ao procedimento, qualquer tipo de dúvida. Hoje eu tô aqui só para responder vocês. Então, eu vou já abrir a caixinha de pergunta, tá? Porque eu tô vendo que já tem uma pergunta aqui para que a gente possa começar. Vamos lá então, gente. Desativei os comentários, porque com comentários desativados vocês podem enviar as dúvidas para a caixinha de perguntas. Lembrando que as dúvidas sobre hoje é sobre o PEN, é sobre o procedimento estético injetável em microvasos. Então vamos lá. Vou abrir a primeira pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta é da doutora Lorena, tá? A dúvida dela é com relação a, deixa eu ver aqui, a uma melhor posição para se realizar o procedimento. Eu acho que, Lorena, a posição que você fala é com relação ao profissional, né? Isso porque, quer queira ou quer não, gente, o procedimento, o PEN, a gente sabe que laboralmente falando pra gente é um pouco mais complicado, porque o profissional ele fica com a coluna muito curvada, né? Então, hoje eu faço esse procedimento sentada, tá? E aí, o banquinho que eu sento, a gente consegue regular a altura, e a altura acompanha a altura da maca. E isso faz com que eu não fique tão curvada para realizar o procedimento, tá? E sempre lembrar em ter postura. Postura é fundamental, porque como eu tenho um fluxo de pacientes muito grande nesse procedimento, eu ter postura faz com que no final do dia a minha coluna não fique tão comprometida. Se for essa pergunta, Lorena, acredito que eu respondi. Mas se for a questão de você realizar o procedimento em si,
A grande questão é que a posição que você fica com a agulha é determinante para que você tenha o líquido injetado exatamente no lúmen do vaso. Por exemplo, uma das dicas que eu dou, tá, é a gente apoiar uma das mãos na pele do paciente, esticando a pele do paciente, e com esse apoio do polegar, a gente projetar, para vocês terem noção, projetar a seringa com agulha. Porque a sua seringa vai estar apoiada no seu polegar, você vai conseguir empurrar o êmbolo da sua seringa e aí você não tem um movimento brusco da agulha fazendo com que transpasse o vaso, certo? Então, toda a dica é, quando for fazer o procedimento, apoie o polegar na perna do paciente, apoie a seringa no polegar e aí você injeta o líquido tendo o apoio do polegar para que você não transpasse o vaso, tá certo? Se a dúvida foi essa, se eu entendi bem, tá? Então, vocês queriam sanar. Para a próxima pergunta, tá? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Como proceder? Vamos lá. Como proceder naqueles vasos que são bem finos e que são difíceis de puncionar? Muito fino. Gente, quando tem vasos muito finos, normalmente é porque vocês tiveram telangiectasia secundária. Podem notar isso, né? Na maioria dos casos, vocês vão tratando, né, o paciente e aí vocês vão observando que vai surgindo naquele local de tratamento alguns vasinhos muito finos, tá? São telangiectasias secundárias. A partir do vaso que vocês estavam tratando, surgiram outros, tá? Dá pra conseguir puncionar esses pequenos vasinhos? Dá. Agora requer muita experiência, tá? Maiara, eu consigo puncionar. Já consegui resultados com esses tipos de vasinhos. Confesso a vocês que não é fácil, tá? Às vezes, a gente precisa de 2 ou 3 sessões a mais para entregar um resultado ao paciente com relação a esses pequenos vasinhos, mas dá sim. Se você, profissional, não tiver conseguindo de forma alguma, uma outra indicação que você pode fazer para o seu paciente é o laser, tá? Então, se você não conseguir puncionar esses pequenos vasos, você indica que o paciente faça laser naquele local, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual dica você dá para quem vai iniciar? Bruninha perguntou aqui. Qual dica você dá para quem vai iniciar a escleroterapia e também para quem vai realizar o procedimento a domicílio? A grande questão, gente, é que para quem vai iniciar a escleroterapia, a dica que eu dou é que faça uma avaliação diferenciada no seu paciente. Hoje em dia, existem muitos profissionais no mercado realizando esse procedimento, tá? Não só profissionais médicos, como não médicos também, tá? Enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, angiologistas. O seu grande diferencial é na avaliação. Hoje à noite mesmo, quando eu estava finalizando os meus últimos atendimentos, 2 pacientes, elas estavam comigo no final do dia, inclusive uma eu estava fazendo microvasos na perna e a outra, uma era mãe e outra era filha. Eu estava fazendo microvaso da mãe. E aí, durante o procedimento, eu acabei tirando todas as dúvidas da filha, né? E só em falar sobre o procedimento, tirar as dúvidas, falar a respeito do pró e do contra do tratamento, mostrar como é que estava acontecendo o resultado da mãe dela. Inclusive, a mãe dela foi um caso clássico que eu tive microtrombo durante o procedimento e eu mostrei para ela que isso poderia acontecer principalmente nos vasos da mãe dela, né, e que isso poderia ser revertido também. Então, tudo é uma questão de conversa. Conversar sempre com seu paciente, tá? Fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese é o ponto principal para que você consiga ser um excelente profissional na escleroterapia. E outra, gente, treinar. Treinem antes de partir para o paciente, tá? Treinem em casa,
Normalmente a gente tem um parente ou outro que tem os microvasos, então comecem a treinar mais, tá? Eu costumo falar que a prática leva à perfeição. Então, tudo que você pratica com frequência, você consegue atingir a perfeição, tá? Isso aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Não é que eu faço o procedimento e eu tenho os melhores resultados porque eu nasci com um dom. Não é isso, não é dom, é treinamento. Agora você tem que gostar do que você faz. Se você gosta do que você faz com amor, você acaba se capacitando para isso, tá? Você pensa que aquele seu paciente precisa do resultado, então você fica ciente que precisa entregar o seu melhor ali. Então, a questão é capacitação, treinamento, uma boa avaliação para quem estiver começando, tá certo? Vamos lá para a próxima. Essa daqui é uma clássica, tá? Essa pergunta sobre a questão, quem fez foi Beth, tá? A Beth tá me questionando aqui se dá pra associar a glicose com a lidocaína. Olha, Beth, eu não sou contra quem faz essa associação da glicose com a lidocaína, tá? Não sou contra essa questão. Porém, Mayara, eu opto por não associar, tá? Porque eu sei que existem casos de pacientes que têm alergia a anestésico. Lógico que são casos raros, tá, gente? E às vezes até na avaliação a gente acaba sabendo disso, porque a avaliação é um questionário específico, no qual tem as perguntas específicas para o tratamento que a gente está pretendendo realizar no nosso paciente. Então, se eu fiz uma avaliação bem feita, eu fico sabendo metade do caminho do meu protocolo, do meu tratamento, tá certo? Mas ainda assim, realizando essa avaliação bem feita, Mayara, eu opto por não utilizar a glicose com a lidocaína. Isso é uma opção minha, tá? Eu acabo utilizando outros métodos de analgesia, sem ser com a associação das duas, porque eu sei que há relatos de alergia dessa associação. Inclusive, eu já peguei casos de pacientes que fizeram escleroterapia associando glicose com lidocaína e tiveram processo alérgico no local, tá certo? E aí a gente teve que entrar com antialérgico para esse paciente. E numa outra sessão que a gente fez só a escleroterapia com a glicose, a gente não teve nenhuma reação alérgica do paciente, tá? Então isso pode acontecer. É raro, mas acontece, tá certo? Então, por conta dessas questões, eu trabalho sem a lidocaína, tá? Um dos métodos que eu utilizo para viabilizar a analgesia é o gelo, tá? Com gelo, uns 20 minutinhos antes na região, tá? Eu consigo fazer com que o meu paciente não sinta tanto incômodo, principalmente quando a gente vai fazer o PEN, né? O procedimento estético injetável em microvasos nos pés. Quando você for fazer o PEN nos pés, você pode sim contribuir a analgesia do paciente colocando uma alcinha térmica de gelo na região de tratamento. Logicamente, o gelo, ele faz uma vasoconstricção no local. Então, para você, em seguida, conseguir pegar vaso, você tem que ter um pouco mais de experiência da técnica. Mas, como eu falei para você, a experiência vem aprendendo. Se não faz para atender seus pacientes, muito mais complicado você acertar um resultado, tá? Fidedigno, um resultado eficaz. Mas se você já vem treinando, já faz cursos, vem treinando em casa a técnica e você se sente apto a realizar no seu paciente, você vai conseguir, ainda que você tenha feito analgesia com gelo, ainda que a gente tenha uma pequena vasoconstricção local. Se eu consigo, porque você não consegue, tá? E aí muitos pacientes que eles antes desistiam de fazer o pé, depois que eu comecei a utilizar essa questão da analgesia com gelo, a gente consegue fazer com que esses pacientes façam tranquilamente, sem desistência da
região, tá certo? Então fica a dica para vocês. Forem fazer o PEN, o procedimento estético injetável em microvasos nos pés, utilizem uma bolsa térmica de gelo antes, pelo menos uns 20 minutinhos antes, para favorecer, para conseguir uma analgesia local, para que o paciente não sofra tanto durante o procedimento, não fique incômodo para ele. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Vamos lá, gente. Próxima pergunta é de Renata, tá? Renata questionou aqui sobre a atadura elástica. Quanto tempo a paciente fica após o procedimento? Bem, Renata, não existe um consenso na literatura científica. Eu vou falar com relação à minha conta como profissional. Esses anos trabalhando em escleroterapia com procedimento injetável em microvasos, eu faço o procedimento, logo em seguida utilizo uma chamada iridoide, porque vai evitar inflamação, vai evitar toma no paciente. Inclusive, eu peço para o paciente manter essa pomada 2 vezes ao dia até seu retorno na clínica. Em seguida, frisei o paciente, eu encho a perna do paciente dura elástica, tá? A minha luta é que o paciente fique pelo menos 4 atadura elástica, e eu sempre peço meu paciente se direcionar para casa e elevar os membros inferiores, tá? Porque tem paciente que acha que depois de fazer o procedimento pode passear no shopping, pode andar na praça, enfim, eles não têm noção. O paciente não tem noção do pós, gente. Quem tem que ter noção do pós é o profissional. E o profissional, ele tem a obrigação de recomendar o que é correto para o paciente, tá certo? Então, vocês têm que falar a respeito de tudo com esse paciente para que vocês depois não venham ter nenhum tipo de complicação. Vamos lá para a próxima pergunta. Aí me perguntando, eu antialérgico utilizei no caso da alergia, do caso da alergia, foi uma amiga minha recomendando na época que ela recomendasse para o paciente, tá certo? Fizesse a recomendação do uso do Histamin, tá? E no local que a paciente estava sentindo muita coceira, no local da aplicação, a paciente utilizasse o Desonida 4 vezes ao dia, porque iria aliviar a coceira. E foi assim que foi feito, tá? E a gente teve um resultado significativo com relação ao processo alérgico. Inclusive, nas minhas aulas eu mostro a foto do antes e depois, tá? Desse caso que a gente conseguiu resolver. Mas fica a dica para vocês. O paciente teve alergia com relação ao uso do anestésico associado à glicose. Uma possibilidade é pedir para que ele faça, recomende que ele use o Histamin e aplique a Desonida 4 vezes ao dia na região que ele está sentindo um incômodo, a coceira no local, tá? Da aplicação. Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, eu tô amando que vocês estão realizando as perguntas na caixinha, tá? Eu acho que eu vou fazer mais lives desse tipo. Eu acho que eu tiro mais a dúvida de vocês, fica algo mais interativo e a gente consegue sanar todas as dúvidas de qualquer tema a respeito do PEN, tá? O que é que vocês acham? Eu mantenho essa forma de realizar a live pelo menos uma vez na semana. Eu tô gostando. Próxima pergunta de Joelma, tá? Joelma, que é biomédica, colega classe. Vamos lá, Joelma. A pergunta dela foi basicamente o homem também pode fazer. Gente, não só pode como deve. A maioria das minhas pacientes, 99,9% são do sexo feminino, tá? As mulheres, elas se preocupam mais
com a aparência das pernas, mas eu já no consultório eu já consegui identificar inúmeros pacientes do sexo masculino que vieram fazer outro tratamento comigo, mas que eles também tinham microvasos. E o que eu noto é que eles não se incomodam mais com microvasos, né? O maior incômodo do sexo masculino hoje, pelo que eu tenho visto, é com relação ao peso, né? O peso, circunferência abdominal, então a parte de emagrecimento eles se preocupam mais. O sexo feminino também, mas as mulheres, na grande maioria dos casos, elas procuram mais o PEN, tá? Mas o homem também faz PEN, homem também tem microvasos, homem também tem varizes, tá certo? Então, se algum paciente do sexo masculino procurarem vocês para realizar esse procedimento, por que não fazer? Dá para fazer sim e dá para entregar excelentes resultados também, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, Malu, não sei se eu chamei o nome, Malu perguntou aqui, caso aconteça pequenas bolhas, acho que é isso, caso aconteça pequenas bolhas, como tratar? Bem, a gente chama essas pequenas bolinhas de flictenas, tá? Isso pode acontecer, Malu, quando a gente injeta excesso de glicose, tá? Essa glicose, ela vai extravasar do lúmen do microvaso e ela vai acabar ocluindo pequenas arteríolas no local, arteríolas nutrícias ali do tecido. E aí, o que é que vai acontecer? A gente começa a ter uma isquemia, tá? Aí, o tecido, ele cria primeiro um envoltório, uma bolha, né? Por conta do extravasamento da glicose. Depois daquela bolha, a gente tem um processo necrótico no local, tá? Normalmente a bolha ela evolui para necrose. Nem sempre isso acontece, tá? A gente pode impedir que tenha essa evolução. O que é que a gente tem que fazer quando aparecem essas pequenas bolhas? Então, gente, o ideal é que a gente recomende para o nosso paciente um cosméticozinho manipulado com os ácidos graxos essenciais, vitamina E, vitamina A, tá? Ali naquela região, para que a gente consiga realizar a hidratação do local. Um dos ativos que eu gosto muito de recomendar, aliás, um dos óleos que eu gosto muito de recomendar nesses casos, inclusive é utilizado em casos até de queimaduras, de úlceras diabéticas, é o Dersane. Tá? O Dersane é muito bom nesses casos em que se forma bolha e que se evolui para necrose, tá certo? Então anotem aí. Se vocês têm algum paciente em que vocês tiverem esse tipo de intercorrência, como formação de bolha, e logo em seguida, evolução para necrose, o que você pensar é na formulação que ele tem os graxos que vão proporcionar hidratação para a pele. Vitamina E também é muito interessante, tá? Para proporcionar hidratação também. E a questão, se vocês não quiserem formular, manipular, tem um muito bom na farmácia que é o Dersane, na minha opinião, um dos melhores, tá? Eu sempre recomendo quando isso acontece, ok? Vamos. Acho que é a Jéssica. Jéssica Moura tá me questionando aqui qual o valor da seção de microvasos. Com relação aos valores, vocês têm que avaliar muito bem a questão da clínica. Onde é que vocês estão atendendo? Vocês já estão atendendo mais na periferia? Vocês estão atendendo no local em que existe gente da classe A, da classe B? Avaliar onde é que você está atendendo. Quem é seu público? Fez essa avaliação, o que é que você vai fazer? Pesquisar a concorrência do bairro onde você atende, ou então da cidade onde você atende. Às vezes a gente atende em cidade de interior, então a gente tem que avaliar quem é que está fazendo esse procedimento no interior também, ou então no bairro que você atua. Quem está fazendo esse procedimento? Quanto é que está se cobrando? O que é que ele está oferecendo durante o procedimento, tá? Qual vai ser seu diferencial? O quanto você se capacitou para isso, tá? Então, tudo isso envolve a questão da cobrança da sessão.
Eu vou falar pra vocês a média com relação à região que eu atuo, tá? Como vocês sabem, eu trabalho em Recife. Até então, eu trabalho numa clínica de estética que é uma franquia, tá? E franquia, normalmente, eles vendem protocolos, né? Eles vendem protocolos de 5 sessões, 10 sessões, 12 sessões. Quando o paciente, ele compra o protocolo, normalmente eles dão um desconto em cima daquele protocolo. Por exemplo, se a sessão do microvaso, ele custa R$120, tá? Digamos que se o paciente fechar um protocolo de 5 sessões, cada sessão vai sair por R$100. Digamos assim, tá? É um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Qual a média de valor da sessão aqui em Recife? Aqui em Recife, a média é em torno de R$120 a R$130, tá certo? Eu atendo também numa clínica de estética localizada no município de Patos, no sertão da Paraíba. Na verdade, eu sou coordenadora dessa clínica onde os alunos realizam estágio. A gente fez também uma cotação na cidade dos profissionais que estavam realizando esse protocolo, esse procedimento, tá? E a gente notou que a média de valores era em torno de R$80 a R$100. Então, vocês notem que a sessão, ela varia bastante de local para local, entre profissionais diferentes ela vai variar. Mas o que eu quero que você leve em consideração, às vezes não é nem tanto sua concorrência, qual o valor da concorrência, mas o quanto você agrega a sua sessão de microvasos. Eu, Mayara, eu sei que eu agrego muito a minha sessão. Às vezes o paciente, durante o protocolo, ele pode ganhar uma drenagem, tá? O paciente, ele tem uma avaliação completa, tanto na questão do questionário inicial, quanto na questão clínica de inspeção e palpação, tá? O paciente, ele fica ciente de tudo que pode acontecer durante o tratamento. A gente tem os termos de consentimento, a gente tem um pós-esclarecido para o paciente. Então, eu sei que eu agrego muito na minha sessão. Então, na minha sessão, eu vou cobrar aquele valor de acordo com o meu conhecimento. E outra, gente, falando de sessão, vou dar uma dica a vocês aqui agora, tá? A grande questão é que, no fim das contas, eu vou falar de profissional para profissional, tá? A grande maioria aqui que tá assistindo minha live, eu sei que vai ter um paciente ou outro assistindo, mas a grande maioria aqui é profissional. O meu Instagram é muito voltado para vocês, porque eu quero ajudar vocês. Mas a gente sabe que os valores do insumo, tá? Para realizar esse procedimento, o valor do líquido esclerosante para se realizar esse procedimento não é caro pra gente, tá? Então, o que é que eu faço? Qual é a minha conduta como profissional? Eu não cobro pela quantidade de líquido que eu vou injetar. Eu cobro pelo meu tempo. Então, o paciente, durante uma sessão, ele fica em torno de 30 a 50 minutinhos comigo. Eu considero que uma sessão é em 30 a 50 minutos. 2 sessões, aí mais 30 ou mais 50 minutos. Então, pra mim, o que importa é o meu tempo. Eu tô cobrando o meu tempo. Porque a glicose em si, né, o líquido que a gente utiliza, a gente sabe que é barato, ele não é caro, tá? Então, o que eu levo em consideração é o meu tempo, que é o meu tempo de estudo, o meu tempo de dedicação, tá? O quanto eu consigo entregar de resultado. Então, quanto de glicose eu vou utilizar, pra mim isso não importa, tá? Como a gente costuma falar, né? O tempo é ouro e o tempo é o mais importante nesse caso, tá certo? Uma outra dúvida de vocês é com relação a questão do microporo, né? Se eu coloco um microporozinho no local ou se eu faço uso da atadura elástica. Gente, eu nunca trabalhei com esparadrapo ou com microporo, ou seja lá o que for. Enfim, eu não gosto, tá? Eu acho que eu vou ocluir muito a região ali que eu acabei de fazer o tratamento, então eu prefiro trabalhar com atadura elástica. A atadura elástica é de tecido, né? Normalmente é um tecido apropriado para que você realize o enfaixamento do paciente. Então, eu prefiro trabalhar com atadura. Essa é uma conduta minha. Ah, Mayara, mas tem profissional que trabalha com microporo.
tudo bem, não tem problema. Cada profissional sabe o que é melhor para se trabalhar, de acordo com a sua experiência clínica. A minha é que eu noto que a atadura elástica é muito melhor, tanto na questão de conforto para o meu paciente, quanto na questão de evitar determinadas intercorrências, inclusive, ao meu ver, e segundo um grupo que defende a atadura elástica também na literatura científica, tá certo? Já usou algum LED após o procedimento? Gente, eu sei que o LED ele tem propriedades incríveis, né? Tanto o LED vermelho quanto azul, enfim, mas eu nunca fiz de fazer o procedimento e depois utilizar um LED em seguida. Até uma aluna minha, não sei se ela tá aqui online na live, se ela tá aqui assistindo essa live, aliás, da Tiene, se você estivesse pronuncie depois. Mas ela tava até discutindo num grupo que eu tenho, né? Que foi o meu primeiro grupo de curso online que ela participou. Até hoje eu conservo esse grupo no WhatsApp pra gente tirar as dúvidas, as figurinhas. E ela tava questionando se não poderia utilizar a LED também associar ao procedimento. E eu não, por que não utilizar? Tá? Vocês podem agregar. Eu acho interessante. Sabe uma dica que eu vou dar pra você que trabalha com laser de baixa potência e quiser utilizar o ILIB durante o procedimento do paciente, eu acho interessantíssimo. Enquanto o paciente está ali deitadinho, realizando o procedimento de escleroterapia ou de PEN, como queiram chamar, tá? Vocês podem estar fazendo o ILIB no paciente, tá? Então fica a dica, tá certo? Outra pergunta. Tamires me perguntou se eu tenho preferência por marca de atadura elástica. Não tenho preferência por marca. Agora, eu sempre solicito ao paciente que ela seja ou de suave compressão ou então de média, nunca de alta compressão. É até mais fácil conseguir suave que seja alta, tá? Vocês sabem, né, gente? A atadura elástica ela também tem a compressão dela. Então, fiquem atentas a isso. A mesma pergunta da anterior que eu já acabei adiantando a dica. Sim, a atadura elástica ela também tem compressão, então eu sempre opto pela atadura de suave compressão. A de suave compressão, gente, é super facílima de lidar com ela, até para enfaixar a perna do paciente é bem facinho. E a de média compressão. Agora, o que eu tenho notado é que a de suave compressão, ela dura menos, porque o elástico, ele se rompe com mais facilidade, principalmente se o paciente ele não tem cuidado na hora de lavar a atadura, né? Tem paciente que coloca a atadura na máquina. Então, essas recomendações são que vocês façam também. Para o paciente, olha, você acabou de adquirir uma atadura elástica, é interessante, inclusive, que vocês vendam na clínica de vocês essa atadura, porque eles podem comprar com vocês. Ou uma outra dica, gente, é quando vocês começarem a fechar os protocolos dos pacientes, protocolo de 5 sessões, 15 sessões, vocês montarem um kit do protocolo, por exemplo. Fechou o protocolo de 10 sessões de microvasos, ganha o gel Irudol, ganha um hidratante para perna. Esse kit vai agregar muito mais valor ao protocolo de vocês, porque aí o paciente fechou o protocolo com você e ele não precisa correr atrás disso nas farmácias. Então, é bem interessante que vocês façam isso, tá? Dica de ouro, em curso, inclusive, tá certo? E aí, à medida que os protocolos forem sendo montados, vocês vão agregando. Um protocolo de micro 3D, rico em
por ela. Me agrada. Isso vai ser você embutir protocolo. Isso é bom que vocês tenham para dar ao paciente, tá certo? Eles gostam disso. Vamos lá para a próxima pergunta. Bem, Bruna tá me questionando aqui se ela, como enfermeira generalista, pode atuar fazendo cursos livres. Bruna, olha só, até então eu não estou tão por dentro da sua legislação, das suas normativas, tá? Mas até o que eu sei com relação aos profissionais da saúde estética, todos eles só podem atuar em virtude da apresentação da habilitação, tá? Na área ou então da especialização. Então, o ideal é que você procure fazer uma especialização na área ou então um estágio curricular para que você possa se habilitar como tal, como enfermeira esteta, tá certo? Então, os cursos eles têm a função. Porém, eles têm a função de habilitar, né? A habilitação é fazer com que aquele profissional cuide de forma respaldado. Então, por exemplo, eu vou ser bem sincera, se vocês fazem meu curso de microvasos e não têm especialização, vocês estão capacitados para o tratamento, mas vocês não estão habilitados. Quem habilita é conselho, curso capacita, tá certo? Então, sempre pensem em realizar a capacitação nos cursos e a habilitação perante o conselho de vocês, tá certo? E cada conselho tem suas normativas e legislação de acordo com cada classe. A minha, ele só permite que o biomédico atue na área da saúde estética, independente do procedimento, se a gente for especialista ou se a gente cumprir o estágio curricular na estética. Se não, a gente vai estar atuando de forma ilegal, tá? Vamos para a próxima pergunta. Ai, gente, tô adorando dessa forma. Bem, com relação à seringa ideal, essa é uma discussão que eu acho que não tem fim, né? Porque cada profissional gosta de trabalhar com uma seringa diferente. Eu confesso pra vocês que eu amo trabalhar com a seringa de 3 ml e eu vou explicar o porquê. Eu nunca me adaptei, gente, à seringa de 1 ml, porque eu notei que a seringa de 1 ml, o êmbolo, ele é muito maleável. Por ser um êmbolo muito maleável, quando eu realizava o procedimento, eu estava injetando mais líquido do que deveria naquele microvaso. E eu comecei a notar que eu estava tendo muito mais casquinha, entre aspas, né? Porque a gente sabe que é necrose. Muito mais necrose na região utilizando a seringa de 1 ml. Foi quando eu passei a trabalhar com a seringa de 3. E eu notei que a seringa de 3 ml, pelo êmbolo, ele ser um pouco menos maleável, tá? Eu injeto menos líquido, eu injeto a quantidade necessária que aquele microvaso precisa, sem extravasar tanto líquido ali, impedindo com que meu paciente, com que eu ocasione algum tipo de intercorrência no meu paciente. Então, inclusive até mesmo angiogênese secundária, necrose. Então, por isso que hoje eu me adaptei muito bem à seringa de 3 ml. Mas vocês vão ver que vai ter profissional que trabalha perfeitamente bem com a seringa de 1 ml e não tem problema algum. Eu tô falando por mim e por alguns outros alunos que já passaram pelos meus cursos e que eles constataram que a seringa de 3 ml realmente evita umas intercorrências como necrose, como angiogênese secundária, e tudo isso é questão de treino, gente. É treinar, tá? Começa a trabalhar com a seringa de 1 ml, passa para de 3, vai alternando. Daqui a pouco, você está fazendo o procedimento só com a seringa de 3 ml. Então, comecem a treinar. Comecem a observar a melhor forma de segurar a seringa, no caso, tá? Como vocês ter o melhor apoio para realizar o procedimento. Inclusive, uma das primeiras perguntas foi a respeito disso, como ter um apoio
para realizar o procedimento, e eu respondi de duas formas, porque eu entendi de duas formas, né? Tanto o apoio laboral, que a gente tem que ter como profissional, quanto o apoio de realizar o próprio tratamento, tá? Então, não se preocupe com relação a essa live, porque ela vai ficar salva aqui, tá? Eu vou salvar e vocês vão poder assistir todas as dúvidas que eu tirei novamente, tá certo? Vai ficar no IGTV. Aliás, todas as lives que eu ministrei, desde que eu comecei a fazer um conteúdo pra vocês aqui no Instagram, todas estão salvas no IGTV. Então, quem quiser assistir, quiser ter conteúdo gratuito, de valor, é só ir lá no meu IGTV, tá certo? Gente, adorei essa pergunta da doutora Paula. A doutora Paula me questionou quantas sessões eu já fiz no máximo. Vocês vão cair pra trás, mas teve uma paciente que eu fiz 35 sessões. 35 sessões. Mas porque a paciente, ela tinha as pernas tomadas de microvaso. Ela não tinha varizes, ela não tinha nada disso, gente. Era só microvaso, tá? E era a panturrilha toda tomada de microvaso, as duas coxas toda tomada de microvaso. Então, realmente ali foram 35 sessões, porque eu tive que trabalhar panturrilha direita, depois panturrilha esquerda, depois coxa direita, a parte posterior, coxa direita, a parte anterior, coxa esquerda, a parte posterior, coxa direita, a parte anterior, e assim... Eu criei um vínculo com essa paciente que até hoje a gente conversa nas redes sociais, a gente conversa no WhatsApp. Ela até falou comigo esses dias, já para uma sessão de manutenção, porque a gente sabe que microvaso é genética. A gente trata um, daqui a alguns anos surgem outros, então sempre tem que estar fazendo sessão de manutenção, tá? Então, a gente cria um vínculo muito grande, porque ela passou praticamente alguns meses sendo tratada por mim. E foi o máximo que eu fiz numa paciente só, tá? 35 sessões. E assim, eu consegui isso através de muita conversa. Porque tem paciente que não tem paciência pra fazer esse tratamento. Mas no caso dessa paciente, comprometia muito a autoestima dela. Ela não conseguia utilizar um short, ela não conseguia utilizar uma saia. Ela só usava ou calça ou vestido. Ou então sempre saía com saia, mas com a meia escura por baixo, né? Pra ninguém notar que ela tinha essa quantidade de microvasos. Mas a gente conseguiu um resultado sensacional. Inclusive, a foto dela de antes e depois está nas minhas aulas. E inclusive, no início, que eu estava começando a ministrar cursos presenciais a respeito da técnica aqui em Recife, ela fazia questão de ir no meu curso só para mostrar o resultado dela. Incrível, incrível, incrível. Vamos lá para a próxima pergunta. Bem, com relação ao intervalo entre as sessões, gente, com relação ao intervalo entre as sessões de PEN, tá? O ideal é que a gente respeite o mínimo de 15 dias entre uma sessão ou outra, tá? Eu, Maiara, trabalho da seguinte forma. Quando o paciente ele tem muito microvaso nas duas pernas, eu gosto de alternar. Primeiro eu trabalho a perna direita, numa semana, e na outra semana eu trabalho a perna esquerda, certo? Eu vou alternando. Cada sessão uma perna. E aí, por exemplo, se o paciente ele começou hoje o tratamento e eu começo a trabalhar a perna direita, hoje é quinta-feira. Na quinta-feira que vem, eu vou trabalhar a perna esquerda. Na outra quinta-feira, eu vou voltar para a perna direita, porque já completou os 15 dias. Então, quando é um paciente que tem muitos microvasos, eu faço dessa forma. Eu não só levo em consideração o tempo da sessão, tá? Que no caso é 50 minutinhos, como levo em consideração também essa alternância de membros inferiores, perna direita e perna esquerda.
sempre levando em consideração um intervalo de 15 dias entre uma sessão e outra, tá certo? Para repetir no mesmo local. Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, eu tô dando muita dica legal aqui para vocês, tá? Aproveitem, porque essas dicas essa forma de trabalhar, na verdade, eu só consegui com o tempo. Eu fazia o que todo mundo fazia. A avaliação que todo mundo fazia, eu fazia. A forma de atender que todo mundo atendia, eu também fazia. E à medida que eu fui criando experiência, que os anos foram passando, que eu vi que esse procedimento ele poderia levar a minha carreira como profissional, preparando não só a técnica, como a primeira forma de avaliar meu paciente, de forma como eu montava meu protocolo. Tudo isso levou anos. Eu tudo aqui para vocês. Então anotem, aproveitem essa aí, pratiquem. Comecem a praticar essas dicas e me marcar. Se estiverem praticando uma das minhas dicas, colocando em prática tudo que eu falo aqui para vocês, me marquem. Eu quero saber. Eu fico feliz. Porque quando eu realizo essa live é para que vocês... É para que a gente possa compartilhar conhecimento. Porque não é só vocês que aprendem comigo. Eu aprendo muito com vocês. Tá? E eu sou muito aberta à discussão a respeito de variados temas. As pessoas que entram em contato comigo no direct aqui do Instagram, respondo a todo mundo. Às vezes eu demoro para eu faço questão de responder. Porque a interação fortalece a nossa classe. Eu falo só a classe biótica, não. Eu sei os enfermeiros, os estéticos também, terapeutas. Se dúvida com relação ao processo não injetar, se eu responder, porque a gente não domina tudo, é impossível, é humanamente impossível a gente dominar todas as técnicas, mas se eu puder ajudar, eu ajudo, assim como se eu tiver dúvida, assim como se eu tivesse dúvida e tiver um profissional que eu admiro, eu fosse perguntar, se ele não me respondesse, eu iria me frustrar. Então eu faço questão de responder a todos vocês. E se eu faço essas lives, se eu ministro esse seminário, se eu ministro o curso, é porque eu quero que vocês cresçam na carreira como eu cresci também, tá? Porque se todo mundo cresce, a gente fortalece toda uma classe. Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, essa pergunta de Amanda é muito interessante. Poucas pessoas me fazem esse tipo de pergunta. Mas vamos lá. Paciente que teve uma intercorrência de acromia, no caso esse esbranquiçado que ela falou, é a acromia. Após o procedimento, pode pegar sol para ativar a melanina? Gente, é o seguinte. Quando a gente realiza um processo inflamatório, quando a gente faz um procedimento que existe um processo inflamatório no local, por esse procedimento... O nosso corpo, ele vai responder da seguinte forma. Ou ele vai se recuperar normalmente, ou então vai acontecer algum tipo de ativação no nosso melanócito, no qual ele vai sofrer uma programação para produzir excesso de pigmento, ou então ele vai simplesmente entrar em apoptose no local, tá certo? Se ele produzir excesso de pigmento, a gente vai ter hipercromia. Se não, se o nosso melanócito entrar em apoptose, se ele simplesmente não conseguir mais produzir o pigmento, tá? A gente vai ter uma acromia. Então, após o PEN, após o processo inflamatório do PEN, a gente pode ter uma regeneração local e não acontecer nada com o paciente, não criar mancha nem nada, ou então uma acromia, ou então a hipercromia. Tendo uma acromia, o que a gente tem que pensar é nos ativos que estimulem a pigmentação no local. Existem alguns no mercado, como Pigmerase, a mama cadela também, que podem proporcionar esse tipo de pigmentação, de repigmentação no local, tá? Então, eu prefiro recomendar esses ativos do que aconselhar o paciente ir para o sol, tá? Então, a grande questão é a farmácia de manipulação que vocês vão conseguir esses ativos. É um pouquinho mais complicado, mas sempre tem uma ou outra que você consegue,
tá certo? Então, a minha conduta como profissional é recomendar esses ativos que possam melhorar a questão da pigmentação local. Caso ainda assim vocês não consigam, aí vocês podem recomendar ao paciente a exposição solar. Agora, para recomendar que o paciente ele venha se expor, tá? Vocês precisam observar se esse paciente ele não tem nenhum tipo de hipercromia, se não ficou nenhum tipo de, por exemplo, hematoma no local, porque se ele se expor com algum tipo de hematoma, aí sim vai surgir algum tipo de mancha, tá certo? Vanta. Gente, eu tô vendo que tem muita pergunta. A gente vai continuar essa live amanhã. Quem eu não respondi, tá? Tenham paciência, mas amanhã, às 9 horas, a gente tem um encontro marcado aqui para eu tirar as dúvidas de vocês. Isso aqui é o aquecimento para o seminário da escleroterapia, o seminário do procedimento estético injetável em microvasos, que vai acontecer dia 9, dia 11 e dia 14 desse mês. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá no meu perfil do Instagram, tem um link disponível. Nesse link vocês vão clicar e vocês vão ser direcionados para uma página na qual vai solicitar o e-mail de vocês. Coloquem o e-mail e cliquem no botão que tem assim, ó, quero participar, quero reservar minha vaga no seminário. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão receber um e-mail para que vocês possam, com o roteiro de todo o seminário, com os dias, com o horário, tá? Vocês vão ser direcionados também para a comunidade no Facebook, porque as aulas elas vão acontecer às 9 horas nessa comunidade. Por que que vai acontecer lá? Porque lá eu consigo interagir melhor com vocês, eu consigo responder as perguntas de vocês, tá? Então eu acho muito mais interessante que aconteça nessa comunidade, tá? Mas vamos lá para a última pergunta da noite. Fabiane Lima tá me perguntando como evitar as telangiectasias secundárias do procedimento. Gente, as telangiectasias secundárias, elas acontecem porque vocês injetam muito líquido no lúmen do microvaso, tá? E vocês fazem muita pressão no êmbolo da seringa. Mais uma vez, por isso que eu não gosto de trabalhar com a seringa de 1 ml, porque eu acabo realizando uma pressão muito forte e injetando muito líquido, né, com essa seringa. Por isso que eu opto sempre pela seringa de 3 ml. Então, primeira dica para evitar telangiectasia secundária é começar a trabalhar com a seringa de 3, tá certo? Se não consegue trabalhar com a seringa de 3 e continuar trabalhando com a de 1, tenha cuidado com a quantidade de líquido que está injetando e com a força que você faz no êmbolo para não estar injetando muito líquido, ocasionando uma inflamação perivascular. Dessa inflamação perivascular, você induz fatores que favoreçam a angiogênese secundária a partir do vaso que você estava tratando, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tentei responder o máximo de perguntas possível. Notei que ainda ficaram algumas, tá? Não é porque eu não quero responder, eu vou responder todas. Amanhã a gente vai ter uma nova live, um novo encontro às 9 horas. Então fiquem ligadinhos, tá? Avisem aos amigos, aos colegas de turma, que esses dias eu vou tirar só pra responder as dúvidas de vocês aqui durante essas lives, até chegar o dia do nosso seminário, que é quando a gente vai ter conteúdo de verdade, tá bom? Gente, um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus, até amanhã às 9 horas.